Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Esse vídeo é a continuação do vídeo em que nós estávamos falando sobre ansiedade e preocupação. E quantas das vezes nós somos paralisados por essa situação sem saber o que fazer e por onde começar. Mas eu quero te declarar que nesse vídeo você vai aprender alguma coisa que possa mudar a tua história, você vai aprender. A palavra do Senhor, ela nos ensina que para tudo tem um tempo determinado e nós precisamos confiar nesse tempo determinado. Em Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala que para tudo tem um tempo determinado, né? Para todas as coisas tem um propósito debaixo dos céus. Amados, nós precisamos entender que o Senhor não perde o controle do tempo. Somos nós que somos apressados demais e queremos tudo para ontem, mas não estamos preparados para receber tudo o que desejamos. Então, hoje falando sobre ansiedade também, sobre preocupação, nós podemos aprender com alguns passos que dá para ajeitar. Primeiro, que uma pessoa ansiosa, ela acaba se preocupando tanto com tantas coisas e deixando as coisas desorganizadas. A primeira coisa que nós temos que fazer é a organização. Primeiro, dentro da gente. Eu falei no vídeo passado que se você coloca tudo no papel com mais clareza, fica muito mais fácil para você resolver e entender o que você está passando. E sabe o que eu faço? Muitas das vezes, quando eu sinto a necessidade de colocar no papel os meus pensamentos, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou pensando nisso? Eu coloco tudo, eu me pergunto, é necessário passar por isso? É necessário pensar nisso? Por que eu estou pensando nisso? São perguntas que eu faço e com a minha resposta eu consigo acalmar a situação. Você já passou por isso? Se o emocional está confuso e você precisa alinhar os seus pensamentos, é você e Deus. Você precisa se perguntar até quando vai valer a pena ser roubado, se deixar ser roubado e ficar pensando em coisas que não vão trazer resultados para você. Então eu começo a organizar tudo num papel, eu começo a fazer perguntas, eu começo a colocar respostas e isso me traz tanta clareza daquilo que eu quero e das coisas que precisam se acalmar. Né? E outra coisa, quando eu organizo a minha mente e o meu coração, eu tenho a capacidade de organizar as minhas coisas do lado de fora. A ansiedade, ela tem muito a ver com a desorganização. Quanto mais desorganizadas as coisas estão, maior é o estresse e a ansiedade, porque você não sabe por onde começar. Se você chega em uma casa desorganizada, se você chega na tua casa depois de um dia de trabalho e tá tudo bagunçado, no outro dia vai estar o dobro, porque você não vai ter forças para organizar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Ah, pastora, mas é muita coisa para organizar. Eu sei. Em casa são 6 pessoas. Imagina o tanto de coisa para organizar. 2 pequenos, 2 adolescentes, 2 adultos. Então, é muita coisa para organizar. Mas o que é que eu faço? Todos os dias eu organizo um pouco. Todos os dias eu mantenho o máximo de organização possível. Porque eu sei que isso vai me estressar muito se não estiver organizado. Se você deixar as coisas bagunçadas, isso vai puxando cada vez mais bagunça. É como se fosse um imã. A bagunça puxa outra bagunça e outra bagunça, e quando você percebe, a sua casa está um caos e o inimigo ama isso. Se tem algo que o inimigo gosta, é de deixar a nossa casa um caos. Pode ser uma mansão, ele não se importa que é uma mansão. Ele se importa em deixar essa mansão cheia de lixo, de confusão, de roupas bagunçadas, roupas sujas, de coisas desorganizadas. O inimigo adora isso. Enquanto Deus ama a organização, a limpeza, Deus ama as coisas em ordem. Então, quando você quer mudar a tua história, a primeira coisa é organizar a tua casa. Não tem nada melhor do que você chegar em casa e ter as coisas organizadas. Não estou falando que vai estar perfeito todos os dias. Eu tenho crianças e eu sei exatamente o que é ter brinquedos em todo lugar da casa. Mas isso não é desorganização, isso é vida. Isso é vida dentro do lar. Eu entendo que quando eu encontro os brinquedos dos meus filhos espalhados na casa, eu falei, alguém passou por aqui. E eu pego aquele brinquedo no final do dia, eu guardo tudo. Eu sei que no outro dia eles também vão espalhar do mesmo jeito, mas eles estão saudáveis para brincar. Outra coisa é eu deixar
a roupa que está na minha responsabilidade sem dobrar, roupa suja, desmantelada, rasgada, roupas jogadas pelo chão. Isso não pode. Isso é desorganização. Roupas que eu sei que poderia estar cada coisa no seu devido lugar, e elas não estão. Ainda que você me dissesse, mas eu não tenho guarda-roupa. Você tem uma caixa de papelão? Dobre e coloque elas dentro. Tudo tem um jeito e dá para organizar. Sabe por que as pessoas elas sempre colocam alguma coisa? Ah, porque eu não tenho, porque não dá, porque não tenho tempo, porque ainda não virou prioridade. Porque quando você tem prioridade, dá certo. Quando a minha prioridade é mudar a minha história, dá certo. Quando a minha prioridade é mudar a minha vida, dá certo. Eu tomei a decisão de ler mais, eu tomei a decisão de gravar os vídeos, eu tomei a decisão de mudar a minha história num todo. Aqui no nosso ministério nós estamos em um ano da construção. 2025, o ano da construção. E não se constrói nada novo sem decisão. E para toda construção nova, é uma decisão de renúncia, de força, de fato determinada. É uma força determinada. Porque assim, para eu parar para gravar os vídeos, eu preciso deixar outras coisas que eu estava fazendo. Eu preciso parar todas as coisas e falar, isso aqui é prioridade, eu vou gravar e depois eu continuo. E é exatamente isso que eu tenho feito. Eu tenho colocado tudo que é prioridade e tenho feito isso por mim. Essa gravação é por você, essa gravação é por mim, pela obediência que eu quero ter com Deus diante do meu chamado. E tudo isso me dá paz e não me faz ter mais ansiedade. Porque quanto mais eu obedeço a Deus e eu começo a organizar a minha vida e a minha história, automaticamente a paz do Senhor está sobre a minha vida. E eu quero declarar isso sobre você, que a paz do Senhor esteja sobre você, que a paz do Senhor te alcance, que você venha ter tanta sabedoria e tanta determinação que você mude o quadro da tua história, começando pela organização da tua casa. Se você não tem um ambiente organizado, dificilmente você vai ter uma mente organizada e um corpo organizado. Eu falo um corpo porque é num todo, amados. Se você se permitir andar com roupas sujas, seus pensamentos também serão pensamentos totalmente sujos, poluídos. Eu falo sujos, não é sujos de absurdos, não. Eu falo de pensamentos negativos, de achar que não tem capacidade de melhorar, de achar que não tem capacidade de resolver. E tem. Começa organizando o teu guarda-roupa. Começa organizando e tirando as roupas que não te servem. Começa organizando o armário da cozinha. Começa organizando a tua casa. Tem atitudes que não precisam de dinheiro, é só atitude. Tem situações que para resolver só basta você colocar a mão e fazer, sem esperar por ninguém. Então são coisas que você precisa fazer, não esperar pelo outro. Faça isso que vai mudar a tua história. Nós precisamos confiar, precisamos agir, precisamos organizar. E quando a tua mente estiver organizada, você precisa olhar para você e se sentir capaz de mudar a tua história. Está nas mãos de Deus? Muita coisa está nas mãos dele, mas outras coisas estão nas suas mãos. Você precisa se sentir capaz de mudar a situação, de se levantar e se cuidar. Você precisa se hidratar, você precisa fazer um exercício, você precisa mudar a tua história, você precisa ler livros. Eu não gostava de ler, não tinha prazer nenhum na leitura, a não ser na palavra, porque como pastora eu precisava estudar, eu preciso ler, eu preciso estar sempre ali buscando de Deus. Então foi me criando uma vontade maior, mas outros livros eu nunca tive vontade. E eu falei, esse ano eu vou construir uma pessoa nova dentro de mim. E eu comecei tanto a gravar os vídeos, como ler muitos livros, ler muito mais a Bíblia, parar de fazer outras coisas que estavam roubando o meu tempo e decidir de fato investir em mim, no meu conhecimento, para que através da minha vida outras pessoas pudessem ser abençoadas e essa pessoa é você. Então você percebe que cada atitude que eu vou tomando vai mudando alguma situação. Eu tinha muito medo de dirigir, eu tinha muito medo de gravar os vídeos e eu decidi que tudo isso vai ser mudado. Será que você pode decidir também mudar alguma coisa? Coloca aí nos comentários, eu decido mudar a situação da minha vida. Porque se você fala que você decide mudar, você já está declarando, eu não preciso depender de ninguém para decidir alguma coisa. Eu decido mudar a minha história. E não é sobre você não falar para ninguém o que você vai fazer e fazer qualquer coisa, não é isso. Aquilo que eu estou fazendo é por mim. Eu não preciso perguntar para o meu esposo se eu posso ler um livro.
Eu não preciso perguntar para o meu esposo se eu posso me dedicar nos meus estudos para eu ser melhor. Muito pelo contrário. Se eu estou lendo, automaticamente eu também estou incentivando ele a ler. Tanto é que quando eu paro para ler, logo ele me vê lendo e ele para ler também. Então, e o exemplo, né? Porque os meus filhos também me olham, vê que eu estou com um livro, pedem um livro para ler, estão lendo, né? Os livros também, então toda a casa está se movendo em uma construção nova. Por isso eu falo que a nossa decisão vai mudar a história de outras pessoas que estão ao nosso redor e tudo que leva o nosso nome será abençoado. Então, segue esses passos. Não é só técnica da respiração, não é só fazer yoga, não é só orar e não agir. Tem toda uma ação e uma decisão para que as coisas mudem. Então entenda, se para todo acontecimento, para tudo que o Senhor tem um tempo determinado, exato, para ser concretizado na tua vida, não tente acelerar porque não vai mudar nada. Não tente fazer, outras coisas fora do tempo. Consagre ao Senhor, peça a direção e o Senhor vai te dar um tempo exato, a resposta exata para que você viva inteiramente as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Organize tudo aí, coloca no papel, depois você volta aqui nos comentários ou lá no Instagram também você pode estar me seguindo, eu vou colocar aqui para você. E você conta o seu testemunho. Fala, eu organizei a minha casa e me conta qual o sentimento que você sentiu depois dessa organização. E ainda que você diga, a minha casa é toda organizada, mas eu ainda sofro com ansiedade, ainda tem alguma coisa, você pode ter certeza que aqui dentro ainda não está organizado, está faltando clareza. Tudo que tem clareza fica muito mais fácil do que a escuridão. Se você coloca luz, você consegue enxergar com facilidade tudo que está diante de você. Dá para alinhar tudo isso, dá para melhorar tudo isso. E essa preocupação, o excesso desse futuro que ainda não existe, só te rouba. Mas se você está aqui no presente, agradecendo a Deus, alinhando o teu coração com o Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que você tem, você vai perceber que o teu coração vai se tornar mais leve, os teus pensamentos vão se tornar mais leve e algo maior virá diante de você. Quanto mais rápido você tomar essa decisão, mais rápido você volta para contar esse testemunho. Amém? Pode ser que venhamos continuar com outros vídeos sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre organização, mas por enquanto é este aqui e eu tenho certeza que algo melhor o Senhor tem preparado para você. Não se perca no meio do caminho, não se perca nas situações, não se distraia, não se permita distrair, mas foque. O que é que tem para fazer e faça. O que é que tem que mudar e mude. O que é que precisa ser retirado e retire. E o que precisa ser adicionado, faça de tudo para adicionar, para deixar conforme tudo que tem que ser, como tem que ser, e as coisas elas serão transformadas em nome de Jesus. Coloque tudo aos pés do Senhor e confia, porque essa é a resposta de Deus. Ele está no controle e as coisas não vão continuar assim. Essa luta, esse deserto está cessando e a vitória é sua, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a chegar com palavras no coração de muitas pessoas que têm a necessidade de receber uma resposta, como você está recebendo agora. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.